Alô, fazendeirada do Brasil. Eu me refiro à fazendeirada do Brasil e estou no centro da cidade de São Paulo, capital paulista, porque o assunto que me trouxe aqui é um assunto muito interessante e que, comentado pelo meu entrevistado, o Dom Bertrand de Orleans e Bragança, não é? Assume uma importância muito grande porque ele é referência nessas questões de direitos, deveres, questões indígenas, questões de MST, que já é um assunto que a gente nem está falando mais, graças a Deus, o atual governo parece que deu um jeito nisso, né? Dom Bertrand, bom dia, prazer de te encontrar. Bom dia, Cruzara. Como é você? Bem, e o senhor? Bem, graças a Deus, e muito contente de tê-lo aqui mais uma vez. Cada vez que eu venho aqui eu te acho mais novo, mais firme, mais forte, né? Os anos vão passando. Os anos vão passando. E trouxe aí um singelo presente para o senhor, que é uma goiabada cascão com um queijo da Serra da Canastra. Eu sou fanático do queijo da Serra da Canastra. Um Romeu e Julieta. E goiabada cascão também. É. Eu acho que uma das melhores sobremesas do Brasil é queijo com goiabada. Pode servir até para uma rainha. Se a rainha Elizabeth vier aqui, pode servir queijo com goiabada que ela vai gostar. Então, você vir para um príncipe, né? Sobrinho, neto da princesa Isabel. Não. Eu falei errado? Falou. Toda vez? Toda vez. Bisneta, princesa. Bisneta. É uma geração a mais, né? Não é uma geração a mais. É na linha direta. Na Sobrinho linha é seria colateral. É. Bom, vamos entrar no assunto que nos trouxe aqui. Índio é um problema no Brasil? Ou índio é uma discussão no Brasil, uma discussão viva? Como é que está o assunto índio no Brasil, que o STF vai ter agora, dia 25, o julgamento de um... Tá bom. A questão do índio é uma questão antiga e estava sendo muito bem encaminhada no Brasil até 1980, 90, mais ou menos, quando certas correntes de esquerda começaram a afirmar que não se pode civilizar os índios, porque os índios na tábua estão no regime perfeito. Eles não foram contagiados pelo egoísmo do capitalismo, da produção, etc. Então, aquilo é a sociedade perfeita. Outros dizem não, eles são um estado primitivo. Nós temos que ajudá-los, eles são nossos irmãos, são criaturas de Deus, são batizados, são filhos de Deus, e nós temos que ajudá-los a progredir. Nós não podemos manter uma pessoa no estado de primitivo por todo o resto da história. Tá certo. E foi o que fizeram nossos ancestrais. Fizeram desde o século XVI, logo primeiros, com Cabral, já vieram os primeiros, o franciscano. Logo depois, no século XVI, 1500 e pouco, vieram os jesuítas e começaram a civilizar os índios. Catequizá-los, ajudá-los, ensiná-los a plantar, a progredir, etc. E hoje a metade, 60% dos brasileiros, segundo estudos, por lado materno, tem sangue índio. Cruzara, até você. Tenho. Até você. O senhor não tem, né? O senhor tem o sangue nobre e a... Se for pesquisar, vou encontrar também. Vai achar, né? Meu irmão, Dom Luiz, fez uma pesquisa e encontrou um negro ancestral nosso. Ah, é? Que legal. No século XVII, mais ou menos. Mas, quer dizer, isso não é problema. Uma das características do brasileiro é que houve essa miscigenação, que é uma qualidade. Nós fomos somando as qualidades dos europeus, com os índios, com os negros, etc. E hoje, todo brasileiro tem um pouco de sangue índio, um pouco de sangue negro, um pouco de sangue branco. E fez esse tipo humano absolutamente extraordinário, que é o brasileiro. Não há nenhum povo no mundo que tenha um calor humano que tem um brasileiro. Dom Bertrand, eu quero ir no caroço do abacate, eu quero ir no cerne da questão. Vamos já. STF, tá bom. Dia 25 tem uma missão importante. Tá certo. E se passa no STF esse assunto, essa proposta, vai criar problemas com relação a direito à propriedade. O senhor imagina que isso possa ocorrer, possa passar? Eu espero que não passe, porque houve muita discussão sobre a questão das terras indígenas. A Constituição de 1988 estabeleceu que os índios têm o direito às terras que estão estabelecidas até essa data. E era uma área muito grande. E é o marco temporal estabelecido pela Constituição.
É o marco temporal, Marco estava temporal. perdendo tempo, Exato. é isso Bom. aí. É o que será julgado. Em 2009 ou 2008, não me recordo exatamente, houve uma discussão por causa daquela área em Roraima, Raposa Serra do Sol. É. Nós falamos Aliás, muito aqui, eu sou. Naquela ocasião, houve até uma pesquisa entre os índios e a maioria dos índios queria que os gaúchos que estavam lá continuassem. E eles estavam integrados com os gaúchos. Aquilo era 30% da produção do estado de Roraima, de arroz. É o mais alto índice de produção de arroz do mundo naquela região, que foram gaúchos, pioneiros, novos bandeirantes, e fizeram daquilo uma Canaã, uma coisa espetacular. E os índios estavam muito bem, se integraram com os gaúchos. Aliás, muitos índios vieram de fora de lá, até que vieram os esquerdistas, infelizmente missionários também, e não, vocês são donos disso aqui. Expulsa a gauchada. E puseram o gauchada na ponta da metralhadora para fora. E os gaúchos que foram lá, levados pelo governo, ainda governo militar, para explorar aquelas terras que não tinha nada. A região era tão árida, Cruzeiro, que não tinha nem mosquito. Não tinha peixe nos rios. Quando plantaram arroz, foram lá, analisaram a terra, uma terra para arroz, com um pouco de calcário, etc. Deu uma produção fabulosa, fizeram toda uma rede de irrigação, algo fantástico, primeiro mundo. Acabou. Aí veio essa discussão, foi para o Supremo Tribunal Federal, e aí houve muita discussão sobre o assunto, inclusive fui lá intervir, conversar com alguns ministros, mas chegou na hora, anunciou o ministro Marco Aurélio, todos votaram na terra indígena, passando por cima do marco temporal de 2008. E expulsaram o gaúcho. Foi a Polícia Federal, etc. Bom, qual foi o resultado? Um ano depois, a revista Veja publicou uma reportagem. O que restava daquilo? Nada. Tudo abandonado, as casas abandonadas. E os índios... A qualidade de vida do índio lá foi... Não, os índios foram para Boa Vista, catando comida nos lixões de Boa Vista, de favelas. Eles mesmos se abandonaram. Por quê? Porque é preciso integração. Não pode ser, nós não queremos segregação, nós queremos integração. O lema do Rondon era entregar para não entregar. Agora não. Agora tem que segregar o índio. Os próprios índios dizem, nós não queremos viver no jardim zoológico humano. Ou uma Índia. Houve uma discussão em Brasília. E essa Índia, com os repórteres, não, vocês não estão perfeitos, não podem levar os defeitos da civilização para lá, para as aldeias, etc. A Índia disse, bom, eu convido para passar 4 dias na minha aldeia. Na Taba. Com mosquito, com frio, com chuva, com umidade, etc. E doenças. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Essa é a realidade. Agora, industrializado por certos agitadores de esquerda, invadiram mais de 150 fazendas no Mato Grosso do Sul. Pois é. Bom, e ainda estão com pretensão de muito mais. Houve um recurso extraordinário no Supremo, recurso 1017365, que, segundo, se esse recurso for aprovado, isso vai ser discutido pelo plenário Supremo no dia 25. Se esse recurso for aprovado, cria uma insegurança jurídica em todo o Brasil. Porque esse recurso diz que os índios têm direitos imemoriais que antecedem a Constituição, portanto são superiores à Constituição. Voltamos já. Campo Grande. Pois é, de volta aqui, eu quero fazer, Dom Bertrand, a gente entrou no intervalo comercial aí, e eu quero fazer aqui, hoje nós estamos aqui no canal do Boi, Dom Bertrand, com uma mídia bastante avantajada. Nós estamos nesse momento de 11h30 até meio-dia, a gente volta às 14 horas, reprisando essa sua fala, porque principalmente os fazendeiros, os proprietários dos estados do norte, Mato Grosso do Sul e para o Brasil afora, também Minas Gerais, para onde tem
onde tem indígena, e o Brasil tem indígena no Brasil todo. Santa Catarina, bem lembrado, Brambila. E aí, o assunto que eu queria tocar com o senhor agora, eu estou olhando aqui, né, recorrendo aqui a pauta, né? Novas terras serão demarcadas como terras indígenas, ou essas áreas, atenção, fazendeirada, isso te interessa, ou as áreas invadidas serão regulamentadas, legitimadas? É o que esse recurso pretende. Quer dizer, essas terras foram invadidas, estavam fora do marco temporal, e se esse recurso passar, passam a incluir. O marco temporal da Constituição praticamente está abolido. Então os índios vão invadir terras, como do Mato Grosso, o juiz dão reintegração de posse? Não. Eles são os proprietários originais, são direitos imemoriais, que antecedem a Constituição. Isso nós não podemos aceitar, porque cria uma insegurança jurídica no Brasil todo. Porque há um agravante que esse recurso extraordinário, está dito, tem efeito vinculante para todo o futuro. Quer dizer, qualquer terra na Bahia, no Espírito Santo, em Santa Catarina, lá no oeste do Rio Grande do Sul, tem índios, etc. Eles podem invadir uma fazenda, eles não, isso aqui era nosso. Desde antes de 1500, antes de chegar aos portugueses, antes de começar a civilização, era nosso. Cria uma insegurança jurídica para todo o Brasil. Porque ninguém mais tem garantia, e os índios são parte dos índios, não são todos. Porque a maior parte dos índios, Rosário, quer progredir, quer plantar, quer ir para a cidade. Você vai no Mato Grosso, vai em Cuiabá, tem muito índio, já tem advogados, tem isso, tem aquilo. Nós fizemos, por ocasião do Sínodo da Amazônia, nós fizemos um sínodo paralelo em Roma. Porque no sínodo da Amazônia, o pessoal de esquerda católica diz, não, os índios são perfeitos, é preciso, o ideal da civilização... Aí você está com a verdade, eu lembro disso. É voltar ao estado perfeito antes de virar propriedade privada, a ideia do lucro, do comércio, etc. Aí vem uma tábua, porque são perfeitos. Isso não. Bom, aí nós levamos um cacique, Macuxi, Jonas Macuxi, lá de Roraima. A Roma. Foi lá com o seu cocar, etc., e fez uma conferência no nosso simpósio. Tá? Cheio de... Tinha cardeais, tinha padres, tinha os professores universitários, etc. Um auditório lotado. Ele fez uma conferência, professor, foi a conferência mais espetacular que eu já vi sobre o tema. O índio velho falou? Falou o índio. Esse é o índio que eu digo. O índio que fez? Ele fez a conferência, depois foi posto na internet, tem poucos dias, tem mais de 1 milhão de visualizações. Foi uma conferência espetacular. Índio, aquele índio nasceu na Taba, estudou, formou-se em economia, direito. Bom. Mas índio por sangue. Ele foi lá com o cocar, com todas as coisas dele. E se via os traços de índio. E não era uma fantasia, era não, era dele mesmo, né? Foi um sucesso em Roma. Olha só. Agora, aliás, o quantos senhor põe índios? A mão que essa ONG, o senhor tem uma ONG, o Paz no Campo é uma ONG dirigida pelo senhor? Que nós uma dirigimos. De ONG? Também uma ONG, que eu não gosto da expressão ONG, porque nós temos todas as contas controladas, tudo absolutamente legal. É verdade. E nós e tivemos recentemente maus exemplos de uma organização que nós temos para exatamente garantir aos proprietários o seu direito de propriedade, a possibilidade de lucrar, etc., para que haja paz no campo. Nós lutamos muito na paz no campo contra o MST. Graças a Deus, com o governo atual, a questão do MST está praticamente neutralizada. Estão querendo reavivar o MST. Mas o que o governo fez? Aplicou a lei. Eu sempre dizia, a solução para a invasão de terra é aplica a lei e corta o financiamento do Estado, do governo. Foi o que fizeram. Cadê o MST? Tem uns tantos mequetrefes por aí que ainda recebe dinheiro do exterior e que mantém uma chama do MST, um certo risco. Não quer dizer que o risco acabou. Cuidado. Mas a questão dos índios é a mesma coisa. São ONGs do exterior que pagam esses índios, pagam os agitadores e contra... ONGs ligadas à esquerda? Ligados à esquerda. São de esquerda, né? De esquerda. Do mundo inteiro pagam os índios, pagam isso aqui para manter essa ideia... Onde nascia esse interesse do mundo, lá do exterior? É uma questão... É uma questão ideológica também? É uma questão ideológica. Nós somos a favor da civilização cristã, que defende os direitos naturais.
Só que os direitos decorrem da boa ordem pós-produtiva na criação. São o direito à vida, o direito a formar família, o direito à educação, o direito à propriedade, o direito ao salário justo e familiar, o direito à saúde, uma série de direitos fundamentais que não é uma concessão do Estado, são direitos que vêm pelo fato de nós sermos homens. Deus nos fez livres e inteligentes. Nos deu a ordem de crescer e multiplicar-vos, plantar e cultivar. E é o que nós estamos fazendo. É verdade. Porque para eles não, estão desmatando o Brasil. Bom, graças a Deus. Imagina que continuasse tudo com florestas, malária, cobras, etc. São Paulo era floresta. Hoje é um estado de progresso extraordinário. O Brasil, hoje, graças a isso, o Brasil é o quinto maior país do mundo, foi essa nossa herança, e o Brasil alimenta 1.500.000.000 pessoas. Praticamente um quarto da humanidade come alimentos que vêm do Brasil. Isso é um mal? Não, é um bom. O que salvou o Brasil nessas crises todas? O agronegócio. Foram lá terras, sobretudo aquele cerrado lá no Mato Grosso, etc., que é o maior produtor de grão do Brasil. Foi feito o que são os agricultores. Foram lá com a cara e a coragem. O cerrado, quem produziu o cerrado antes? Cupim, cascavel e carrapato. Agora, aqui é uma maravilha. Você viaja pelo Mato Grosso, é uma produção extraordinária, depois progresso. Os mais altos índices de desenvolvimento humano no Brasil estão nessa região. Dom Bertrand, quando eu passo esse programa aqui, eu faço de maneira descontraída, não é porque estou na presença de um príncipe que há muitos anos é meu amigo e que tem importância e é referência nacional quando se trata desses assuntos agrários, né? O senhor está nessa luta, nessa batalha, né? A monarquia brasileira, a qual o senhor pertence, está atento a tudo isso, antes mesmo de se instalar esse agronegócio que é top, que é toda essa modernidade. Lá atrás, no Cerrado ainda de Cobre e Cascavel, já estava presente a família e o seu trabalho aparecendo. Agora... Eu passei toda a minha infância em região de fronteira agrícola. Lá no Norte Paraná, quando aqui não era fronteira agrícola. É verdade. Agora eu faço e eu coloco alguma descontração. Quando o senhor falou aí desmatamento, né? E hoje nós estamos nesse momento, o pessoal aí dizendo o satélite fotografou o maior desmatamento da história, está ocorrendo muito isso, aquecimento global, aquela coisa toda, e não tivesse o desmatamento, nós nesse momento, é aí que eu entro com a descontração para chamar um comercial, estaríamos aqui no centro de São Paulo, numa entrevista, e 2 onças ali do lado olhando para a gente. Lambendo os beiços, esperando acabar a entrevista para comer nós dois. Entendeu? Então é assim, a gente tem que evoluir, seguir. E significa isso, plantar, crescer, qualidade de vida. Eu vou a Campo Grande, eu volto daqui a pouco para um momento importante do Dom Bertrand aqui, fechando esse recado, essa mensagem ao STF para usar o bom senso, para entender de que o marco temporal é muito importante que seja levado muito a sério. Fazendeirada do Brasil, assunto da maior importância hoje tratado aqui no canal do Boi, marco temporal. E esse programa vai ser um marco, um marco também temporal, viu? Nós estamos marcando a história do Brasil com essa questão indígena. Dom Bertrand, faltam 3 minutos para terminar o programa, mas eu já recebi ordens que, como é o senhor não precisa obedecer esses 3, não. Pode levar até 5, 6 minutos aí para arrematar aquilo que nós falamos aqui, se o senhor tiver algo mais a dizer sobre a questão indígena no Brasil. Ok? Ok. Nós queremos que seja respeitado o marco temporal. Já foi estabelecido pela Constituição de 1988 e depois pela resolução dado pelo ministro Menezes Direito em 2009, a proposta rapazial. Quer dizer, os índios têm o direito às terras que já estão demarcadas anteriormente a essa data. Não podem invadir as fazendas. A área que eles têm já equivale a praticamente 13% do território nacional. Quer dizer, há área à vontade para eles. Mas há uma parcela de índios, não são a maioria, porque a maioria querem o progresso, como são os índios parecis, que estão plantando, aprenderam a plantar,
Agora foi lá, foi aquelas colheitadeiras espetaculares, tratores, etc. Está lá o índio, Olha. naquelas colheitadeiras, plantando. Eles fizeram aquilo uma maravilha. O governo, 18 mil hectares. O governo anterior, Tecnologia de ponta. tecnologia de ponta. Eles estão na crista da onda. Olha só. E é o que eles querem. Aham. Eles pedem isso, eles E querem. o senhor acompanha tudo de perto, hein, Dom Bertrand? Como é? O senhor acompanha tudo de perto, né? Eu acompanho porque eu sou brasileiro e quero bem a minha pátria. Mas tem E esse... nós temos essa organização Paz no Campo, porque É. nós achamos que o campo é o motor da nossa economia. O Brasil tem uma vocação agrícola. Graças a isso, o Brasil tem um superávit espetacular nas contas comerciais. Imagina que não tivesse a produção agrícola. Tá certo. Todo o Brasil estaria falido. É verdade. Quer dizer, Ô, nós defendemos exatamente que haja garantias constitucionais para os produtores agrícolas e para os índios. Há o projeto de lei 490, que seria uma carta de alforria para os índios. Eles vão poder plantar, comercializar, aproveitar as riquezas minerais dos seus territórios. Quer dizer, não pode manter aquilo abafado. É verdade. A respeito do desmatamento, É. eles falam muito, estão queimando as florestas do Brasil. Mentira! O Brasil é o país mais bem preservado do planeta. Mentira de quem? Da esquerda? Da esquerda, Ah. de certas forças internacionais, que estão cobiçando nossas Também riquezas. da esquerda. Forças esquerda. internacionais da É esquerda. mentira. Agora tem incêndio na Grécia, tem incêndio em Portugal, tem incêndio em toda a parte, tem incêndio sempre Estados houve. Unidos, No queimando Brasil, houve, há 2 anos atrás, já uma ondas, queimadas, etc. Queimada, tem que saber, sim, queimada é incêndio. Depois a floresta amazônica não pega fogo. É água? É a floresta úmida. A rainforest, como dizem, não pega fogo. O Brasil tem, Cruzera, segundo dados da Embrapa, confirmados por satélites da NASA, 63% da sua vegetação originária é preservada. Está como estava quando aqui chegou o Cabral. É verdade. Essa é a realidade. Estamos E intactos. o Brasil não é o vilão Tá da certo. ecologia. O Brasil é o exemplo de ecologia. Dom Bertrand, o tempo nos espreme aqui. Eu gostaria de terminar aqui o programa Zebu para o Mundo, aqui no canal do Boi, agora com um espaço muito mais amplo o dia todo. A gente começa às 7 da manhã e depois vai terminar lá para as 14 horas, 14h30, né? E o senhor é o destaque do dia aqui hoje. Mas eu gostaria de, encerrando aqui, né? Faço o encerramento, tomar mais um pouco o seu tempo para que o senhor grave para mim, para a gente usar nas Brambila. O Hélio Brambila é um doutor nisso, seu assessor, jornalista aqui do Paz no Campo, né? E para usar nas bases digitais, nas plataformas Perfeito, digitais. tá bom, perfeito. O senhor comenta cada assunto deste disposição. interesse da fazendeirada do Brasil? Com muito gosto. Como é que é? A pandemia está indo embora, mas a gente ainda tem que cumprimentar, assim, né, Dom Bertrand? De murrinho, né? Dei murrinho no príncipe do Brasil. Obrigado, fazendeirada do Brasil. Aqui termina mais um programa Zebu para o Mundo. E um detalhe histórico.